Trago novidades sobre as 32 polegadas, muita polêmica. Um conteúdo exclusivo que dificilmente será divulgado nos meios oficiais da indústria da bicicleta. É que eu passei as últimas semanas visitando algumas das fábricas das marcas mais fortes do nosso continente, tanto em nível nacional quanto internacional. Tendo também a oportunidade de ter reuniões individuais com CEOs, engenheiros, gerentes de produto, diretores comerciais, inclusive pude testar alguns dos protótipos que estão circulando por aí e isso me deu a oportunidade de absorver muita informação que me foi transmitida. Sobre as ambições com essa nova tamanho de roda de 32 polegadas, mas também sobre os medos e as inquietações que existem dentro das marcas. Então, sendo muito respeitoso com a privacidade das conversas que tive com todas essas pessoas, vou sim transmitir para vocês neste vídeo algo um pouco diferente, que é a sensação do consumidor final de que a indústria da bicicleta está unida e quer nos impor um pouco a questão das 32 polegadas com a realidade dentro das marcas. Porque realmente eu vejo uma divisão bastante importante no momento atual que temos sobre as 32 polegadas. Vem aí um vídeo muito interessante, fiquem aqui, vocês vão adorar, mas antes vou pedir por favor que cliquem no botão de se inscrever para me ajudar a fazer o projeto crescer. Muito obrigado, vamos com tudo para o vídeo. Antes de começar, aviso que a Feedback Sports patrocina o vídeo de hoje. Quem conhece esse mundo já ouviu falar deles. Se vocês acabaram de chegar, saibam que metade das equipes da Copa do Mundo de Cross Country e Downhill confiam neles. Até mesmo no World Tour tem muitos times que usam os suportes e as ferramentas deles, uma marca americana de altíssima qualidade. Eu destacaria principalmente que todas as ferramentas são feitas não só pensando nos mecânicos profissionais, mas também em nós, nos amadores, para que em um mesmo conjunto a gente tenha tudo o necessário para quando sai nos finais de semana por aí, vai para corridas e tudo mais, que você tenha tudo à mão. Enfim, dá uma conferida, os produtos deles realmente valem muito a pena e é isso, seguimos firmes com o conteúdo. Antes de continuar, um pequeno aviso. Por mais que exista alguma marca pequena, de nicho, como a Stoll, que já lançou sua primeira de 32 polegadas e levou para a Cape. Na Cape Epic, um dos ciclistas com a de 32 polegadas ganhou uma etapa. Isso nem para mim em particular, nem para a indústria da bicicleta em geral. Quer dizer que as 32 já estão comercializadas. Aqui, até que uma marca de certo porte, de certo prestígio, venha e lance no mercado o seu modelo definitivo, não um protótipo, mas o modelo definitivo, não podemos dizer que as 32 já chegaram ao nível comercial. Eu digo isso para que vocês tenham esse contexto. E não fiquem o tempo todo dizendo que as 32 já existem, que as 32 já estão comercializadas. Também deixo de lado todas aquelas marcas de 32 e 36 polegadas que há anos vendem bicicletas para pessoas muito altas, tipo jogadores de basquete, etc, etc, beleza? Aqui estamos falando de outra história, e essa história é a que está por vir. As marcas de bicicletas estão travando uma guerra cada uma por si, ao contrário do que vocês pensam, a maioria dos consumidores finais. Pelos comentários nos vídeos de onde veio a ideia de que toda a indústria da bicicleta se uniu em um só bloco. E o que as marcas buscam é entrar em acordo para forçar uma mudança no padrão de roda, para que todos nós tenhamos que trocar de bicicleta. Ninguém nos obriga, ninguém põe uma arma na nossa cabeça. Bem, pelo que me dizem de dentro das marcas, não estamos nem um pouco nessa situação. Pelo menos no momento atual de desenvolvimento das 32 polegadas, muito pelo contrário, cada um está meio que travando sua própria guerra. Vamos analisar questões que foram públicas, lançamentos de marcas fortes que já aconteceram e que vão acontecer em breve, para que vocês possam entender melhor lendo um pouco nas entrelinhas. Para começar, Specialized Epic Nova acabou de ser lançada no mercado, rodas de 29. Temos a nova Canyon Lux World Cup, rodas de 29, lançamento que acabou de acontecer, a nova Scott Spark, que já está rodando nos circuitos e cujo lançamento é iminente, rodas de 29. Neste fim de semana, 9 de março, vocês vão ver pelo menos mais uma marca que vai dar a um ou a vários de seus ciclistas uma nova bicicleta com rodas de 29 polegadas que será lançada no mercado em breve. Bom, se analisarmos caso a caso, vemos que, por exemplo, Specialized e Canyon faziam muito sentido apostar no lançamento de suas novas bicicletas de 29 polegadas agora, porque ambas as marcas tinham a linha de cross-country dividida em dois modelos. E isso em um momento em que a indústria está em crise, em que você precisa cortar recursos em todos os lados, no final das contas passar de dois modelos para um só, otimiza tudo em termos de custos. Por outro lado, a Scott Spark
Quantos anos já faz que a atual Scott Spark está no mercado? Muitos, mais de 5. Quando o ciclo normal de uma bicicleta era de 4 anos, agora está cada vez mais em 3 ou até 2, como no caso da Specialized. O que acontece com as Scott Spark? Muito provavelmente eles já tinham o modelo 29 definitivo pronto há muito tempo, há um ano ou mais. Mas eles estavam esperando para ver para onde o mercado iria e se talvez faria sentido se antecipar e lançar as 32. Não foi o caso. Eles vão lançar as 29. Agora, qual é a única marca das grandes, das pioneiras, que parou o lançamento da 29 quando já estava perfeitamente madura? Provavelmente está se preparando para lançar diretamente em 32 polegadas. Bem, se vocês forem um pouco perspicazes, vão perceber que essa é a Trek. Porque os corredores da Copa do Mundo já faz semanas, meses que estão rodando com o que eles chamaram de um protótipo. Mas na verdade é uma bicicleta totalmente madura e que só precisava apertar o botão de produção em massa para lançá-la ao mercado. Tudo indica que a Trek parou todo esse projeto para, no mínimo, ganhar tempo, tomar distância, olhar para trás, ganhar perspectiva e dizer: bom, talvez já faça sentido lançar as 32. Bom, se isso acontecesse seria incrível, mas a questão é a seguinte. Todas as marcas das quais estamos falando, incluindo algumas outras, como a BMC, por exemplo, já têm pronta a sua versão final da bicicleta de 32 polegadas. Não estou falando de protótipos, estou falando da versão final. O desenvolvimento de uma bicicleta passa por uma primeira parte de design, um protótipo em alumínio. Quando essa parte é validada, depois passa-se para o protótipo em carbono. Quando essa parte é validada, passa-se para o que normalmente é conhecido como lote piloto ou unidade piloto, que é uma produção pequena de 100, 150 unidades para a equipe de competição, para marketing, para embaixadores, para exposição, etc, etc. E aí, já antes do lançamento, digamos, quando se chega a esse ponto, né, o próximo passo é apertar um botão bem grande, que é o da produção em massa. Produção em massa. Ao apertar esse botão é preciso investir muito dinheiro antecipadamente, pois a fábrica produzirá centenas de milhares de unidades da sua nova bicicleta. Pois bem, todas essas marcas de que estamos falando agora, tenho certeza de que a versão final de 32 polegadas elas já têm ou estão muito perto de ter. Portanto, em certo momento, eles se depararam com: apertamos o botão de produção em massa da 29, que já tínhamos preparada nova, ou apertamos o botão de produção em massa da 32. A questão é, por que ainda não fizeram isso? Por enquanto, o que me passaram de dentro das marcas são muitas dúvidas sobre se as 32 polegadas vão ser um sucesso comercial. Que são bicicletas mais rápidas para os profissionais, que provavelmente toda a elite vai acabar usando 32 polegadas disso, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas que isso tenha reflexo comercial no mercado, é aí que tem marcas que veem de formas diferentes, né? Por um lado, tem as marcas que vão com tudo nisso e dizem: não, as 32 vão ser o novo padrão porque vai ser uma bicicleta melhor para todo mundo, independentemente do seu tamanho, vamos com tudo nisso. Mas então, quando você pergunta para as marcas que têm uma versão mais conservadora, tipo, não, tudo isso precisa ser validado, tudo isso traz muitos desafios para os engenheiros, para realmente conseguir. Caramba, que a geometria da bicicleta sirva para todas as alturas e comporte duas caramanholas no quadro. Para que muitas coisas às quais já nos acostumamos nas 29 atuais, já consolidadas, não se percam nessas 32, não é? Ao perguntar aos conservadores por que esses estão tão empolgados, eles respondem: porque têm mais necessidade. Os que se empolgam querem avançar mais rápido porque as vendas não vão tão bem. Não afirmo que seja assim, mas parece um círculo vicioso. Que esses aqui, os empolgados, dizem que os conservadores não são tão inovadores e não têm capacidade de se adiantar tanto em termos de tecnologia e tudo isso. E os conservadores dizem que os empolgados estão viajando, porque na verdade eles não estão vendendo as 29 atuais que têm em estoque e precisam de uma mudança de padrão para agitar tudo. Bom, o que eu posso dizer é que, conversando tanto com uns quanto com outros, podemos vislumbrar 5 cenários possíveis para as 32 polegadas. O primeiro de todos, que é o que mais ou menos todo mundo tem em mente, é que as 32 polegadas apareçam no mercado e substituam completamente as de 29. O mesmo que ocorreu com as de 26, que agora praticamente não existem mais, tudo virou formato 29, né? Que aconteça igual.
A segunda opção é que as de 32 coexistam com as de 29. Imagina um cenário que a gente já viveu também com as de 26, 27,5, 29. A Trek foi pioneira ou foi uma das principais defensoras dessa filosofia. Então imagina um cenário em que temos tamanhos pequenos e médios em 29 e tamanhos grandes e extra grandes em 32 polegadas. O terceiro cenário possível seria que as de 32 fossem a melhor bicicleta para os profissionais e que eles a usassem na Copa do Mundo, em competições oficiais, UCI, etc, etc. E, no entanto, o que fosse comercializado em grande escala continuasse sendo as de 29. Para isso, seria necessário mudar o regulamento da UCI, pois ela exige que a bicicleta usada na Copa do Mundo e em competições oficiais seja igual à vendida nas lojas. Sempre é possível adotar estratégias, como faziam as marcas de carros ao produzir poucas unidades. Imaginamos talvez que uma marca lance uma bicicleta de 32 polegadas, apenas 100 unidades por ano, e existem 100 fanáticos no mundo que compram porque são amadores, quase profissionais, porque têm muito nível. Estou inventando, mas esse poderia ser um cenário. Cenário número 4, e esse é muito interessante. Conversei diretamente com um gerente de produto de uma grande marca. Ele cuida de estrada e gravel, mas acredito que isso também se aplica ao mountain bike, onde a maneira dele de focar o desenvolvimento dessa 32 era muito diferente de tudo que eu tinha encontrado em outras fábricas, e ele me dizia: eu tenho que focar a nova 32 como se fosse uma bicicleta completamente diferente. Vamos dar um exemplo supérfluo. Vou inventar tudo, isso é fantasia, que ninguém pegue esse trecho e tire de contexto, mas imaginem que estamos falando da Trek, e ela tem a Super Caliber em 29 polegadas, em vez de chamar a nova bicicleta de 32 polegadas de Super Caliber, ela se chamaria Mega Caliber. E então no catálogo teriam a Super Caliber e a Mega Caliber. Mega Caliber. São sempre duas opções que o cliente teria para escolher. Não com base no tamanho dele, mas sim em dois tipos diferentes de bicicleta, igual a Specialized que teve a Epic World Cup ou a Epic 8, só para entendermos. E essa seria uma das diferenças, o diâmetro da roda. O que acontece com esses três últimos cenários, o 2, o 3 e o 4, que obrigam a ter duplicidade de bicicletas e até duplicidade nos processos de fabricação, tudo isso para as marcas. E como eu disse antes neste vídeo, não é o melhor cenário nesta época, neste contexto de crise dentro da indústria. Existe uma possibilidade, um quinto cenário que ninguém está considerando, mas que para mim é muito realista, que é as 32 polegadas se tornarem as novas fat bikes. Quer dizer que se gere um grande hype durante todo esse tempo e desenvolvimento e que realmente sejam lançadas. Os profissionais podem se sair bem, mas comercialmente pode não ter tração e as marcas pensam: estou gastando muito com desenvolvimento, engenheiros e tecnologia. Eu fico com as 29 porque isso aqui não decola. E bom, com as fat bikes aconteceu, teve um hype enorme. Chegou a ter até uma categoria específica para fat bikes na Titan Desert. E onde está tudo isso agora? Na verdade, em algum lugar deve ter um container cheio de quadros de fat bikes ultra leves que o Sr. Joseph Agram criou com a visão empresarial de que aquilo seria um novo padrão. E no final não deu certo. Em algum lugar deve estar esse container cheio de quadros. Uma coisa está clara. Enquanto as marcas de componentes não se atualizarem, principalmente em relação a suspensões, pneus e rodas, esse é o grande obstáculo que impede que as principais marcas de bicicletas lancem seus modelos de 32 polegadas por enquanto, né? Mas assim que isso estiver pronto para funcionar, eles já têm tudo preparado. Mas claro, agora temos duas situações. Por um lado, estão as marcas que acabaram de lançar o modelo E29 e que precisam de pelo menos 2 anos para se recuperar o investimento feito ali em P&D, no estoque que produziram, etc, etc. E por outro lado, a sensação de que, apesar de tudo estar pronto, nenhuma marca quer ser a primeira. É como se desse a sensação de que, assim como em outras vezes a indústria corre muito para colocar a etiqueta de fui o primeiro que, sei lá, escondi o amortecedor, fui o primeiro que inventei a suspensão dupla, fui o primeiro que inventei esse aparelho, seja lá o que for. Aqui, parece que há a sensação de que se pode perder muito mais do que se pode ganhar. Principalmente porque a primeira bicicleta de marca de ponta de 32 polegadas que aparecer no mercado vai ser examinada de uma forma muito crítica. Mas talvez exista uma possibilidade de que haja uma bomba nesse sentido.
Porque, digamos, a evolução lógica das 32 polegadas em termos de incorporação comercial deveria ser mais ou menos a que estamos vendo. Uma marca de nicho muito pequena como Stoll lança seu primeiro modelo, depois marcas mais importantes, mas ainda de pequeno volume, vão lançando as suas, não é? Como, por exemplo, aconteceu com a Niner, que já estava há muitos anos com as 29 polegadas nos Estados Unidos, na época da mudança das 26 para as 29. Digamos que na indústria a evolução deveria ir do menor para o maior, esperando os grandes lançamentos das grandes marcas para o final. Mas como vimos no início do vídeo, talvez a Trek esteja guardando uma carta importante e talvez sejam os primeiros de peso a apostar no lançamento do seu modelo com 32 polegadas. Seria interessante, pois estariam se arriscando. Como disse antes, parece haver mais risco que benefício em ser o primeiro. Sim, é uma marca grande, mas por outro lado, isso devolveria à Trek aquele caminho de inovação, de ser uma marca disruptiva, aquela marca que, uau, toda vez que lança algo novo, a gente tem que ficar muito atento porque, bom, eles continuam lançando bicicletas muito boas nos últimos anos. Mas é verdade que talvez ela não tenha estado exatamente na vanguarda das últimas mudanças. Então fiquem muito atentos para ver quais movimentos a Trek pode fazer. Para ser sincero, isso me deixa muito ansioso, muito empolgado em pensar que isso poderia acontecer com uma marca como a americana. A grande pergunta que não quer calar, para todos aqueles que querem ou precisam trocar de bicicleta e agora estão assim, bom, o que eu faço? Compro a 29 que acabou de sair ou espero pela 32 porque vai que a 29 que eu comprar agora já fica obsoleta daqui a 1 ou 2 anos quando lançarem a 32. E além disso, se esse for o novo padrão, o de 32 a 29 usada vai ser muito difícil de vender. Ou seja, o que a gente faz, né? Minha opinião, totalmente independente do que as marcas dizem e o que eu faria agora se tivesse que comprar uma mountain bike, seria comprar uma 29 das últimas que estão saindo. Por quê? Basicamente porque as 29 atuais, as que estão saindo agora este ano, já que houve e vão haver muitos lançamentos de mountain bike em 29 este ano, para mim são a quintessência, a essência das bicicletas de mountain bike Aro 29, ou seja, é o produto mais maduro que a indústria já conseguiu oferecer para a categoria de cross-country com suspensão dupla e rodas Aro 29. Tudo o que estou testando que está saindo agora. A geração anterior já era bem madura e muito boa. Esta também é uma ótima opção de segunda mão para quem procura. Mas é que a geração que está saindo agora está refinada, está... Bom, não vai haver bicicletas Aro 29 mais potentes, mais brutas do que essas que temos agora. E, no entanto, se você esperar pelas 32 que estão por vir, vai acontecer como com as primeiras 29 que evoluíram das 26. Serão as piores 32 da história. Então, o resumo para mim seria esse. Agora você tem a oportunidade de comprar a melhor Aro 29 da história ou, em breve, a pior Aro 32 que vai existir. Pensem numa coisa, quanto tempo levou para fazer a mudança do padrão de Aro 26 para o de Aro 29? Até que realmente o Aro 29 se solidificou, tendo o obstáculo no meio das 27,5, que foram pelo menos 5 anos. Então, se hoje você comprar uma Aro 29 super madura, super potente, vai ter bicicleta para os próximos 5 anos e vai conseguir aproveitar sem problema, mesmo que depois o padrão acabe sendo Aro 32. Bom, essa é a minha opinião. O que vocês acham? Comentem, por favor, estou ansioso para ler a opinião de vocês. Nos vemos em breve. Sejam felizes. Continuaremos publicando vídeos interessantes. Tchau!